Pessoal, acho que é hora da gente falar de uma revolta, não mais de uma greve. Eu não me lembro de ver um governo brasileiro tão humilhado como foi o atual governo diante de um movimento que tem um alcance muito maior do que se pensava a princípio. Esse tipo de revolta tem características sociais importantes, tem consequências políticas ainda indefinidas e de cara também vamos olhar para a realidade, terá prejuízos econômicos severos. Em primeiro lugar, o que me parece é que o governo, mas não só o governo, muitos analistas também, subestimaram isso, que ficou claro como sendo um tipo de apoio popular, do qual eu vou falar através de material retirado, sobretudo em contribuições dos próprios participantes dessas manifestações. Vamos conferir. Por isso não podemos parar. Não podemos parar enquanto não for resolvido essas situações. Por isso, fiquei comovido e me coloquei à disposição para estarmos juntos. Não podemos calar nesse momento do país. Notem que o tipo de apoio popular ao qual me refiro é de uma qualidade diferente. É óbvio que há exploração política e gente infiltrada nisso, é óbvio que houve participação e apoio por parte de empresários que saíram lucrando com esse tipo de manifestação, mas o que me interessa demonstrar aqui é um tipo de apoio que a gente verificou em outras fases de manifestações de rua, que é uma identificação com o caminhoneiro, entendido como um símbolo de quem trabalha, e é, de certa maneira, absolutamente subjugado pela esfera política, é ignorado pelos governos e é obrigado a se esforçar para ganhar cada vez menos. Isso criou uma identificação muito forte com boa parte do público. O governo reagiu mal, como eu disse inicialmente, e começou primeiro fazendo algumas concessões que foram poucas e muito tarde, enterrou a reputação da Petrobras em 2 dias, depois de tê-la recuperado durante 2 anos, só obrigar a Petrobras a praticar uma outra política de preços, fez ameaças que não foram entendidas como tais, na verdade o público ignorou as ameaças feitas pelo governo, que foi o emprego da força, e por último, foi obrigado a ceder completamente. A saída do governo nesse caso foi a que a gente registra em situações desse tipo. Enfiou a mão no cofre, partiu direto para a subvenção, que é o que nós vamos ver agora, como é que o ministro da Fazenda explica o que vai acontecer. Esse adicional de 30 centavos, como é que isso funciona? Isso será uma subvenção econômica de 30 centavos por litro de diesel. A gente fala em custos, eles são muito fáceis de serem calculados em certa medida. Uma breve recordação da conta que vai crescer para todos nós. Vamos lá olhar o que aconteceu. Diesel a 46 centavos a menos significa que a retirada de CID, PIS e COFINS vai significar 16 centavos a menos em cada litro de óleo diesel. Porém, de onde sai o dinheiro? O custo disso tudo é 9,5 bilhões de reais. Um corte no orçamento, de algum lugar vai ter que sair essa grana, vai diminuir em algum outro lugar e já está apertado, de 3,8 bi, e uma reserva de contingência. A reserva de contingência é um nome bonito para o seguinte: o governo vai simplesmente ter que tomar mais dinheiro emprestado. Pois é, o tipo de resistência já se formou e se formou de maneira bastante forte. Toda vez que se fala em um grupo conseguir o que quer, outro grupo se acha prejudicado. Nós vamos ver, ao partir do pouco do noticiário, quais são esses grupos que se acham prejudicados. Vejam só, o agronegócio está cobrando o prejuízo do governo. O agronegócio, de maneira alguma, acha muito bonita a história de tabelamento dos fretes. Foi uma das exigências dos caminhoneiros. Nós vamos ver agora outro grupo que ficou muito bravo com o que aconteceu e é um grupo forte. São os estados e seus governadores. Eles avisam que ficarão sem recurso para quê? Justamente para as estradas. Se elas estão ruins, vai aumentar o preço do frete por causa dos custos. Por último, eu falei do agronegócio, falei dos governadores, agora olha só.
A CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, diz que o tabelamento de preço do frete, isso aí trata-se pura e simplesmente de um grande retrocesso. Resumindo, uma fase como eu vi poucas na recente política brasileira. Nós tivemos uma revolta popular muito mais calcada em ódio ao sistema político, à política, aos políticos e ao governo em especial. Nós registramos um tipo de manifestação popular que talvez possa ser comparada com aquelas que começaram em junho de 2013, quando as pessoas protestavam contra tudo, e aí eu até fiz uma ironia na época, portanto acabam protestando contra nada. Depois tivemos grandes fases de manifestações populares em 2016, com um sentido muito claro, que era tirar do poder o PT e a presidente Dilma Rousseff. Manifestações populares desse tipo, quando elas têm uma direção e um sentido muito claro, em geral elas acabam conseguindo o que querem. E agora estamos diante de manifestações inéditas. É inédito, de fato, o nível de descontentamento, o nível de indignação, e isso diante de eleições que estão abertas e imprevisíveis. É fato que as manifestações derrotaram o governo. É fato que as manifestações trouxeram um cenário econômico mais difícil. É fato que muita gente acredita que assim o Brasil renasce, sai daí um outro país. Eu acho que um outro país, infelizmente, tenho que dizer isso para vocês, só vai vir daquilo que a gente hoje mais detesta, só vai vir mesmo da política. É na política que a gente vai ter que procurar as respostas.